Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família e hoje nós temos a alegria de conversar com Mário Simões. Ele que é palestrante, mentor, escritor, treinador, tem uma carreira incrível treinando pessoas, escrevendo livros, e ele está aqui em Orlando e nós não poderíamos perder essa chance de entrevistá-lo, de aproveitar esse monte de conhecimento que vem dele para passar para você que nos ouve e nos assiste também. Mário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite da Igreja da Família. Um prazer te conhecer também, Mariana, estar com você na igreja do meu amigo Lécio Dorna, já uma amizade vou sussurrar aqui, quase 3 décadas, né? Então, um privilégio meu estar aqui com vocês. Eu ia te perguntar, como que tu e o pastor Lécio se conheceram? Nós nos conhecemos através do Instituto Haggai. Ele era professor, eu também me tornei professor, e a gente se encontrou em vários encontros nacionais, fizemos algumas viagens, sempre ensinando. Ele, quando foi pastor na Igreja Batista 2 de Julho, em Salvador, me convidou para dar uma série de palestras. Então, e já estive aqui na igreja de Windermere antes da pandemia. Então, a gente sempre encoraja um ao outro, sempre apoiando o ministério dele. E é um privilégio voltar agora novamente aqui para essa linda cidade. A cidade do Mickey e do Lécio Dornas. Viu? É exatamente isso. É a cidade do Mickey e do pastor Lécio Dornas. Que vem para cá já sabe. É verdade. Mário, me diz uma coisa. Tu veio para Orlando para ministrar um treinamento. Vamos começar falando desse treinamento. O que é esse treinamento e o que as pessoas daqui podem esperar dele? A gente está inaugurando aqui nos Estados Unidos e através da Flórida, através aqui de Orlando, a primeira turma de um ministério chamado Focus Business School, que é a maior escola cristã de negócios do mundo, que começou na Suécia há 15 anos atrás. O fundador, o Marcus Stromberg, ele foi ser missionário em Myanmar, antiga Burma, e a igreja da Suécia sustentava esse trabalho. E quando ele estava lá, ele percebeu que 100% da igreja veio à frente num pedido de oração. E ele começou a descobrir que todos estavam ali pelo mesmo pedido, emprego. E aí ele descobriu que das 100 pessoas, só 2 estavam empregados. O pastor e o pastor auxiliar, que eram sustentados pela igreja mãe na Suécia. Então ele falou que eles precisam aprender a sobreviver, a plantar, a colher, vender coisas, enfim. Ele começou a ensinar baseado em princípios bíblicos. E o que aconteceu? Em menos de um ano, 100% da igreja estava empreendendo. Uau, que Isso legal. foi um impacto tão grande que outras igrejas começaram a pedir ajuda dele. E depois outros países. E aí começou, ele sentiu Deus falando, olha, eu quero que você faça isso. Ele escreveu um currículo de 48 lições, maravilhoso. Enfim, esse projeto chegou ao Brasil em 2019, através de um amigo meu, do pastor Marco Tomasi, que me convidou para interpretar o sueco. Eu não falo sueco, mas interpretei do inglês, eu tinha um bom inglês. E foi muito especial a gente ter essa experiência de conhecer. Uma das lições, Mariana, que eu aprendi interpretando o Stromberg, era o princípio da semente, que nós não podemos comer a semente, a gente tem que guardar. Até a Bíblia fala, Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. A gente tem que comer o pão e semear a semente. A semente é futuro. E por que a maioria das pessoas hoje passam por problemas financeiros? É que elas comem o pão e comem a semente. É verdade. E não tem para o futuro. E eu era vítima disso. A gente estava comendo todas as sementes. E fomos impactados com esse conteúdo que Priscila e eu decidimos começar um fundo de reserva para o futuro, para uma emergência ou para uma aposentadoria. E isso foi maio de 19. E no ano seguinte, em março de 2020, veio a pandemia.
a minha agenda, né, de palestras, viagens, foi toda cancelada. E eu precisava daqueles recursos para completar o nosso orçamento. E aí eu fui ver naquele fundo onde a gente começou, ao invés de recorrer ao empréstimo bancário, e tinha lá dinheiro. Uau, que bênção. E aí o que a gente fez? Começava a tirar todo mês, o que faltava, 2, 3 mil reais, a gente tirava e fechava o orçamento. E aquele recurso nos sustentou por 1 ano. Uau. Então para nós foi assim, uau, a palavra de Deus é tão clara, tão importante. E a prática, gente, né? E prática, a gente botou em prática. A nossa vida foi impactada. E aí o que aconteceu? No ano seguinte, em 21, esse diretor do Brasil, o Tomasi, ele foi infectado com Covid, e ele foi para o hospital, foi internado, foi entubado e ele faleceu. Foi muito triste, né? Eu perdi um grande amigo. E com isso o ministério ficou parado. Até que no ano passado, da Suécia, o Stromberg me liga e falou, uau, que honra! Ele falou, o Brasil é um país de empreendedores, a igreja precisa ser curada financeiramente, o brasileiro é o empreendedor nato. Ele falou, então, eu estava orando pelo Brasil e Deus colocou você no meu coração. Eu quero desafiar você a assumir o projeto que já o seu amigo já fez, continua no que ele já fez. Aí eu conversei com o meu freio de mão. E tua esposa? Minha esposa. E com os meus filhos, com os meus pais, e eu decidi então aceitar esse desafio. E já estava empreendendo, já, né, uma escola, já há 2 décadas, 20 anos, mas eu achei que era importante, assim como impactou a nossa vida, foi bênção para nós, isso precisa chegar mais longe. Então, o ano passado nós começamos o projeto no Brasil, e aí acelerando o processo, viemos em maio agora desse ano, para passar uns dias aqui no sul da Flórida, celebrando os nossos 33 anos de casados. Ah, parabéns! Muito obrigado. Eu com certeza eu mereço uma medalha. Mas medalha de honra, paciência. E a Priscila merece um baita de um troféu. Maior ainda, isso mesmo. E aí a gente, conversando com pessoas brasileiras aqui, acabei falando sobre isso, e eles, isso seria muito importante para nós. Então, comecei como um bom empreendedor, fiz minha lição de casa, acionei parcerias que eu tinha com amigos, e a gente está começando agora, trazendo para cá essa turma da Focus, e já conversamos, né, até com o meu amigo pastor Lécio, para a gente já fazer a turma 2 de Orlando, vai ser aqui na igreja, que bênção. De igreja Family Church, igreja da família. Então, assim, eu estou muito feliz de ver o que vai acontecer na vida das famílias, dos casais, para que a gente possa zerar as dívidas das pessoas e ouvir a voz de Deus e entender uma estratégia para as pessoas empreenderem, criarem, gerarem emprego, recursos que vão ser de bênção na vida de muitas pessoas. E, consequentemente, vai fortalecer também o trabalho da igreja. Mário, eu percebo algo muito recorrente entre os cristãos, que é, de um lado, a teologia da prosperidade, que você precisa ser rico, 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 e do outro lado, a teologia da escassez, que a riqueza é pecado, que ninguém pode ser rico, que não pode ter nada, porque tudo é vaidade, né? Dá para como que a gente chega nesse equilíbrio quando se fala de finanças e de ter uma vida, como tu falou, que pensa no futuro, mas ao mesmo tempo não pensa muito no futuro, porque a gente precisa viver o presente. Como que tu trabalha isso com os teus alunos? O curso da Focus, ele é muito bíblico. E outra coisa que me impactou, como a Bíblia não trata só de assuntos espirituais. E como que Deus já, desde a criação, desde ali do Gênesis que a gente lê, ele compartilhou os seus segredos para o seu povo, não só sobreviver, mas empreender, crescer e prosperar. E cada geração que fazia isso ensinava a próxima geração esses segredos. A coisa é que
nós olhamos hoje esse povo original de Deus, que é Israel, e a gente vê até hoje que um dos povos mais ricos do mundo ainda hoje são os judeus, porque eles aprenderam a lidar com finanças, com negócios, né, cuidar da lodinha. E inclusive no meu livro, Meu Trabalho e Meu Ministério, e também a gente ensina no curso da Focus, a palavra para trabalho em hebraico é avodá. E avodá também significa adoração. Então, para o judeu, sair para trabalhar é uma expressão de adoração a Deus. Não é um fardo como a maioria de nós Exatamente. Nós, evangélicos, a gente não fala avodá, a gente fala não vai dar. Basicamente isso. E assim, que difícil trabalhar e tal. Não, o seu trabalho, né, o tema do livro, o seu trabalho é o seu ministério. O seu negócio é o seu ministério. Uma expressão de adoração a Deus e de serviço às pessoas. Então é importante você saber que o que você faz, ministério é célula, é pequeno grupo, é igreja, mas ministério também é dirigindo Uber, é ser um médico, um professor, um advogado, uma jornalista, enfim, tudo isso é ministério. E é onde a igreja está espalhada na sociedade, abençoando, sendo, né, bênção, sendo sal da terra e luz no mundo, é que essas pessoas vão conhecer e experimentar o amor de Deus nas suas vidas. A gente tem a tendência de fazer essa divisão entre secular e sagrado, né? Que a Bíblia não faz, é a gente que faz, né? Capítulo 1 aí. Pois é, então vamos falar dos teus livros, Meu Trabalho, Meu Ministério, como usar o seu trabalho para fazer a diferença no mundo. Fala sobre isso, sobre essa questão da divisão de secular e sagrado. O que as pessoas podem esperar nesse livro aqui? Esse livro é assim, um divisor de águas para as pessoas. Elas vão se sentir liberadas, entendendo que elas podem servir a Deus e devem servir a Deus usando os seus dons, os seus talentos, suas habilidades. Isso também é ministério. Se você vai e você passa por uma fisioterapeuta, você passa por um médico, ele tá servindo a você, dando saúde para você. Uma professora está dando ensinamento para os seus filhos. Enfim, cada profissão tem o seu papel extremamente importante e faz parte desse projeto de Deus de concluir essa obra, essa grande comissão. Ela não vai ser concluída só com os pastores. Eles não vão dar conta do recado. Quem vai fazer isso? São as pessoas, servindo, amando, influenciando em todas as esferas da sociedade. É o que o livro vai despertar esse entendimento na vida das pessoas. E tem outro livro aqui também, Trilha dos Vencedores. Que livro é esse? Explica pra gente, a capa é maravilhosa. Eu chamo esse livro do Senhor dos Anéis do Empreendedor. Então explica pra gente o que isso significa. Quando eu escrevi esse livro há uns 5 anos atrás, eu perguntava para as pessoas, e você tem um sonho? Amigos, conhecidos, você tem um sonho? Tem um sonho. E o que você fez? Eu, na realidade, veja bem. Eu tentei, faltou dinheiro, faltou isso, faltou aquilo, não fiz, aí o sonho morreu. E eu pensei, puxa, se todas as pessoas que sonhassem algo, empreender, largassem no meio porque faltou dinheiro, porque faltou isso, aquilo, nós não teríamos nada nesse mundo. Exatamente. Não haveria nem Disney. É verdade. E eu percebi que todos os empreendedores, eles fracassaram, tiveram desafios, tiveram que ter coragem, superaram os seus medos. E eu fui elencando como se fosse uma trilha mesmo, que eles passaram. E ao invés de escrever um livro só de conteúdo, número 1, faça isso, número 2, faça aquilo, eu coloquei tudo numa história. E eu criei uma história, então isso é um romance, história. É uma ficção. Todos os personagens têm o nome em latim. E, enfim, e aí nessa jornada que o Adamas é um empreendedor, ele é um desbravador que veio da montanha dos Potens, que quer dizer potência, possibilidade, veio no Vale do Limes, que é limitação, as pessoas que viviam na limitação, e ele desafiou pessoas a saírem da limitação e chegarem até o mundo das possibilidades.
E nessa jornada ele vai explicando para as pessoas o que é, à medida que elas enfrentam desafios. E o primeiro obstáculo que eles passam, aqui um spoiler, né? É o vale, a floresta do Timor. Timor é medo. E aí ele ensina, olha, o que é medo? IMEDO, maneira errada de operar. Olha que legal, né? Gente, adorei isso. Vamos recapitular. Medo, maneira errada de operar. Ou seja, e a Bíblia manda a gente não ter medo. Exatamente. Várias vezes, né? É a palavra que Deus mais fala para o seu povo. Não tenha medo, não temas. E no livro eu falo, segundo um escritor, na realidade esse escritor sou eu, tá? Então é um livro muito legal que vai ajudar quem tem um sonho e se quer desengavetar, desenterrar esse sonho. Esse livro vai ajudar você. E é uma leitura paralela para quem faz o curso da Focus Business School. Uma leitura paralela bem interessante, que eu já tinha escrito esses livros muito antes de começar na Focus. Então, para mim, houve muita sinergia, né? Convergência de todas essas ideias para despertar isso no meio dos empresários, dos profissionais e dos empreendedores. E onde as pessoas podem encontrar esses livros? Quem quiser comprar no Brasil, aqui nos Estados Unidos? No Brasil, eles estão no meu site, que é mariosimões.com.br, bem simples. Fácil. E também através das minhas redes sociais, que é o Mário K. Simões, @Mário K. Simões no Instagram. As pessoas também podem ali entrar em contato. E quem sabe mais para frente a gente vai ter um centro de distribuição dos livros aqui nos Estados Unidos, né? Quando vier, o pessoal que quiser, que tiver interesse de fazer o curso no futuro, a segunda turma aqui na igreja, quem sabe aí você traz os seus livros e as pessoas, os empreendedores da Igreja da Família podem adquirir também. Mário, como começou o teu amor pelo ensino? Há quanto tempo e por quê? Como que foi o início disso? Olha, não veio quando eu era aluno, porque eu não gostava muito. Eu tinha dificuldade quando eu estudei no Colégio Batista Brasileiro em São Paulo. E eu vim de uma outra escola pequenininha para o Batista, e os meus colegas no segundo ano primário, né, no infantil, eles já estavam alfabetizados, eles já liam bem, e eu estava nesse processo, e quando eu cheguei lá, houve uma defasagem, e eu gaguejava, eu tinha dificuldade de leitura. Então, Mariana, o meu modus operandi é o seguinte: eu estudava para fazer prova e passar de ano. Para tirar a média é 7, eu vou tirar 7. Graças a Deus, consegui. E aí fui até me formar na universidade. Quando eu me formei na universidade, inclusive até uns anos atrás eu achei um vídeo da minha formatura, que meu pai estava com uma câmera, aquelas de VHS antigas. E aí ele perguntou, e aí, Marião, como é que você está? E aí eu falei assim para ele, it's over, acabou, no more books. E essa era a minha mentalidade, no more books. E eu não li, depois de formado, eu não li livro, porque eu não precisava, já estava trabalhando, estava ganhando dinheiro, morando em Dallas e tudo. E aí eu conheci a minha esposa Priscila, né? A gente ficou noivo, e aí eu comecei a frequentar uma igreja lá em Dallas, e eu queria fazer parte do ministério dos empresários dos homens da igreja, porque eu ia me casar. E aí eu fui na primeira reunião, um sábado à tarde, e aí o líder do ministério, ele falou, nós vamos começar a leitura de um novo livro. Quando ele falou isso, eu quase fui embora. Eu falei, I don't need no more books, chega. E aí eu queria fazer parte do grupo, comprei o livro do John Maxwell, Your Attitude Keys to Success, Sua Atitude Chaves para o Sucesso. E esse livro transformou minha vida. Eu já gostei tanto, já fui comprar um outro livro dele e comecei a ler livros de John Maxwell, isso em 90. 18 anos depois eu estou de volta no Brasil, o Maxwell vem para o Brasil e fui convidado para ser intérprete dele. Uau, que Aí honra! conhecia ele pessoalmente, interpretei a ele, e ele falava as frases, eu já sabia a frase qual era, porque eu já tinha lido os livros dele. Mas enfim, tudo isso para dizer que a minha vida foi um resultado de uma transformação através de livros, de mentorias, de cursos que transformaram a minha vida. E hoje esse é o meu foco, fazer isso para as pessoas.
Quando nós mudamos para o Brasil em 93 e em 95 nós comecei a trabalhar no Consulado Americano de São Paulo. Trabalhei lá até 2001 e nós mudamos para a cidade de Atibaia. E aí tivemos os nossos filhos, o Felipe e Davi. E quando o Felipe tinha 5 anos de idade, eu fui buscá-lo na escola. E nós estávamos saindo para o carro e havia parado ao lado de uma banca de revistas. E aí ele para e fala assim: Daddy, o meu colega levou aquela revista para a escola. Eu falei: qual delas? Ele falou: aquela do coelhinho. E não era Páscoa. Já entendemos. Entendemos. Liguei para a escola e falei: como é que pode o colega do meu filho de 5 anos de idade levar uma revista Playboy? Aí a diretora falou: não, a revista era do pai, isso aqui lá, nós somos uma escola neutra, a gente não vai se interferir na educação do pai. E olha, Mariana, isso causou em nós um descontentamento santo. Eu imagino. Que nos fez deixar de fazer parte do problema para fazer parte da solução. E aí começamos a sonhar em criar uma escola que fosse bilíngue, uma escola voltada à formação de caráter e tal. E aí saí do consulado, dei um passo de fé, meu baita emprego que eu tinha, estabilidade e tudo, para começar um projeto do zero. E por isso tu consegue ter esse know-how de falar de empreendedorismo. Também. Porque viveu também e tem não é só teoria, prática também. A prática, 21 anos, hoje é a maior e melhor escola na cidade. Já temos centenas de alunos nossos formandos, muitos vieram estudar nos Estados Unidos, muitos já se casaram e agora a gente tem pela primeira vez a segunda geração de alunos, de filhos de alunos que estão na escola. E é uma escola cristã. Uma escola cristã, não religiosa. Uma escola que está também para influenciar, alcançar as pessoas da sociedade que querem o melhor para os seus filhos e usam através da educação. Chama-se EIPG, Escola Internacional Preparando Gerações. O site, quem quiser, é ipg.com.br ou @EIPGBrasil no Instagram. Uau. Então tem sido assim, para nós foi um grande desafio. E se eu fosse começar a contar as histórias aqui, a gente vendeu carro, penhorou casa, fizemos tudo o que tínhamos que fazer para ela começar. E depois, em 2008, 2009, descobrimos que havíamos nos tornado milionários no vermelho. Meu Deus! E foi super difícil, 2 milhões de reais de dívida e como a gente fez para sair disso. Enfim, foi um processo que todo empreendedor passa. Inclusive, na Trilha dos Vencedores, uma das frases mais bonitas do livro diz assim que a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Uau! Que frase máxima! As pessoas às vezes falam assim: poxa, eu fracassei, então não posso empreender. Não. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso faz parte do sucesso. Você fracassou, você levanta, aprende com seus erros e vai em frente. Falhou de novo, levanta, aprende com os erros e vai em frente. E você olha para trás e você vai ver essas ruas de fracassos temporários que Deus usou como pavimentação para essa estrada do sucesso permanente. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, essa direção, esse propósito de vida. Então, eu vi que Deus estava nos treinando, foi muito difícil, mas são nos nossos momentos mais difíceis que a gente aprende as lições mais importantes. E aí comecei a escrever o primeiro livro, foi As 4 Estações da Vida, foi o resultado de toda essa turbulência que nós passamos. E isso foi em 2011, que eu escrevi o primeiro, depois veio o segundo, depois veio o meu trabalho no meu ministério, e esse ano devo lançar o 12º livro, que é o Pay Now, Play Later, que é inclusive o título vai em inglês, né? Pague o preço agora e desfrute dos benefícios depois. Mas isso é um assunto para um próximo podcast no ano que vem. Gente, eu adorei, amei. Mário, eu queria que tu, para a gente encerrar, deixasse um convite
para a Igreja da Família e também para todo mundo que está aqui em Orlando e quem sabe gostaria de fazer o curso e de aprender mais com vocês? Olha, eu não tenho palavras para dizer como esse curso tem influenciado vidas, fez uma mudança na nossa vida pessoal. O que nós aprendemos no curso, nós colocamos em prática na nossa escola. E em 3 anos, nos últimos 3 anos, nós dobramos de tamanho a escola. Entramos na pandemia com 350 alunos, hoje nós estamos quase com 700. Uau! O que demorou 18 anos, nós fizemos em 3, o dobro. Mas o que a Focus traz, eu vejo, ela traz, primeiro, uma solução para os casamentos. Você vê, que escola de negócios tem a ver com casamento? Exatamente o que eu pensei. Boa pergunta. Hoje, a causa número 1 de divórcio entre casais é finanças. Inclusive dentro das igrejas, eu imagino. Exatamente. Então, e finanças você faz a 4 mãos. Não adianta o marido fazer o curso e a esposa ficar torrando dinheiro em bolsas. Ou ela faz o curso e ele torra no videogame ou no futebol. Os dois têm que estar na mesma página, no mesmo entendimento. E por isso que o curso hoje você faz uma inscrição e vem o cônjuge de graça. É o 2 por 1, porque os dois têm que estar juntos. Então quer dizer que eu posso fazer o curso também? Porque o Tony vai fazer o curso. Of course. Adorei. O Tony, tá vendo? Tem que trazer a Miss Tony. Então, isso vai resolver o problema do casamento. Fecha a porta, né, de evasão das pessoas também na igreja. E a segunda solução é ajudar as pessoas a saírem das dívidas, que hoje 70% das pessoas estão endividadas e não sabem como sair desse turbilhão. E não somente você sair das dívidas, mas como que você gera mais recursos. Como que você usa os seus talentos, suas habilidades para empreender, para criar mais. E quem empreende, quem gera emprego, garante o seu. É verdade. Né? Traz uma transformação na sociedade. E é o que falta para a igreja hoje, para os grandes projetos, recursos financeiros. E o dinheiro deveria estar no bolso do povo, mas às vezes não está, porque ele está pagando tantas outras contas que ele não tem recurso para investir, onde ele deveria no reino de Deus. E esse curso vem justamente para fazer isso. Então eu quero desafiar aos casais, às famílias, aos líderes, que vocês vieram aqui para a terra das oportunidades e você poder aprender, baseado na palavra de Deus, como que você zera as suas finanças, zera as dívidas, aumenta as suas finanças e como que você empreende e realiza aquele sonho que talvez ficou arquivado, né? Aquele sonho que você tinha no passado, que você acha que não pode acontecer. No curso, Deus tem se manifestado e tem mostrado como você pode transformar sonhos em realidade. Isso já tem acontecido. Já formamos alguns milionários. Ah, é? É. Interessante. E outros que simplesmente $1.000, $2.000 ou $1.000 vão fazer diferença. Então, acho que todo mundo deveria fazer o curso. Se vai empreender fora, se vai empreender na igreja, no seu negócio, criar alguma coisa, ensinar os filhos, isso é maravilhoso, né? Então, eu não tenho palavras para dizer, eu investi para estar aqui, para abrir essas portas, eu sou um desbravador por natureza, para dizer para vocês, olha, vale a pena, quando vocês ouvirem as notícias, olha, vai acontecer agora em outubro, novembro, dezembro, inscreva-se, participe, eu tenho certeza que sua vida vai ser grandemente transformada, assim como foi a minha e a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Que legal. Inclusive, falando em terra de oportunidades, essa é uma grande oportunidade que a Igreja da Família disponibiliza para os seus membros e para toda a comunidade aqui. Porque, Mário, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer nos Estados Unidos, é ganhar dinheiro. Mas muitos não sabem prosperar, porque é muito diferente. Sim. Ganha-se muito, gasta-se muito. Exatamente. Como você mantém esse equilíbrio? Isso vai ser maravilhoso, né? Tem um exército de empreendedores que tenham recursos e que
quando o pastor chegar assim, gente, a gente tem um desafio aqui, precisamos levantar $100 mil. Aí 5 pessoas, 1, 2, 3, 20 para mim, 20 para mim. Ok, vamos para o próximo item. Sim, porque um braço da prosperidade bíblica é justamente a generosidade, né? Então, e cada um dá o que tem. Então você precisa ter. Exatamente. E Deus quer dizer como que você pode ter. Deuteronômio fala 8:18, Deus que dá a gente o poder de adquirir riquezas, de criar, gerar riquezas. E agora sim uma paulada a nós brasileiros, que somos os mestres do improviso. O americano gosta de planejamento, preparar, apontar fogo. O brasileiro não, é fogo! É fogo. Depois você põe lá o quadro, fura e tal. Para que preparar, né? E a maioria dos empreendedores, empresários, comerciantes, eles simplesmente começam. Nunca fizeram um curso. E por isso que 90% dos negócios fracassam. Então, a Bíblia fala, né? Provérbios fala muito, adquira conhecimento. E adquirir é comprar. Você tem que tirar algo do seu bolso para você valorizar esse curso. Esse curso vale... um professor brasileiro falou, isso vale 20, 30 mil reais, seria 10 mil dólares mais ou menos esse curso. E a gente oferece por uma fração disso. Então realmente invista, né? Como diz lá, larga a mão de ser mão de vaca, invista na sua vida e você vai ver o resultado que isso vai ter na sua família. Os seus filhos e os seus netos vão agradecer um dia, olha, obrigado pai, mãe, vovó, que você investiu. Olha como mudou a nossa vida. Aí agradecer ao pastor Lécio, a liderança da Igreja da Família, e agradecer a mim que fiz esse podcast para que as pessoas soubessem desse treinamento. É verdade. Mário, adorei te conhecer, vai ser uma alegria quando vier para Orlando. Por favor, nos avise, venha de novo. Outubro, então, já marca aí na sua agenda para outubro. Está de volta aqui no podcast da Igreja da Família, porque eu sinto que a gente ainda tem muito a conversar, tem muita coisa para falar, o nosso tempo é curto, mas muito obrigado mesmo. Eu espero que esse teu tempo aqui nos Estados Unidos seja uma bênção. E tem uma frase que eu ouvi do Billy Graham, que ele fala, eu creio que o grande mover de Deus para esses tempos será através dos cristãos no mercado de trabalho. Uau! É a nossa oportunidade. O nosso momento chegou. Amém. Obrigado, Mário. Deus te abençoe. Se você gostou desse podcast, se você conhece algum empresário, um homem de negócios, uma mulher de negócios, pessoas que amam ao Senhor e que também amam o empreendedorismo, envie esse podcast para essa pessoa, compartilhe nas suas redes sociais e semana que vem nós estamos aqui de volta para trazer conteúdo de qualidade para você e abençoar a sua vida. Até lá!